Boa tarde, Léo. Tá escutando, Léo? Opa, tá escutando? Oi. Opa, boa tarde, meu camarada. Como é que você está? Tudo na paz? Sim. Esperar a galera chegar? Você viu que eu botei no fórum? Não, o que você botou no fórum? Fala pra mim. É porque sua prova é 3 horas. Então, cara, eu até perguntei ao Lucas essa questão da prova ser às 3, né? Ela abre às 3 e fecha que horas? Na verdade, abre 10 para as 3 e fecha. São 2 horas e meia de prova, né? 5h30. Entendi. Porque minha aula eu programei, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha programado para 2h15, porque eu programei 45 minutos de vídeo, de aula, a gente vai ter um papo. Uhum. Se você achar que vai perder muito 15 minutos para você ficar aqui com a gente, você vai. Porque eu nem me liguei nisso quando eu perguntei para o Lucas, acabou que ele ficou enrolado lá também, não me respondeu. Não me atentei para a batida de horário, né? Porque a gente só tem essa aula à tarde, né? Vocês têm de outras disciplinas também, tarde. É só comigo. Você e depois tem a América, mas ele não vai fazer vídeo não. Conferência não. Ah, entendi. O problema é que quando eu me liguei no horário, eu tinha que ter trazido para mais cedo, porque aí você não batia o horário da... Na verdade, porque eu achei que ninguém fosse fazer a prova, porque todo mundo ficou acima da média, né? Então, Mas também eu consigo fazer, prestar atenção aí na conferência junto. porque hoje eu quero fazer com vocês, eu quero esperar boa tarde, Malu. Ah, chegou ainda, está conectando, chegou, conectou. Boa tarde, Malu. Olá. Olá. Lendo os pensamentos da Malu, né? A gente falou aí na quinta-feira passada um pouquinho do Enem, então eu queria começar falando um pouquinho disso com vocês e a gente seguir daquele ponto onde a gente parou, né, das figuras, dos corpos redondos, né, das figuras circulares e tal. A minha ideia é a gente começar dali, a gente falar um pouquinho. Então, eu vou começar a falar logo do Enem, que é enquanto você falou que está prestando mais, está aqui mais ligado. Eu estou... Caramba, né, como está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Ana, eu quero saber se vocês já fizeram a inscrição, já estão se programando para a inscrição, e foi o começo da conversa que eu tive com a Malu, né, na semana passada, a pergunta que ela me fez, né, se anularia, se não anularia, se adiaria, se não adiaria. Eu até peguei uma matéria e mandei para o Lucas hoje, não sei se vocês chegaram a ver, depois leiam de curiosidade. É só curiosidade, a matéria não tem nada que preste, mas é só curiosidade. Um curso para vestibular na capital, não sei se do Rio, de São Paulo, fez uma propaganda idiota falando do Enem e questionando aquilo que vocês tinham me perguntado na semana passada. O não adiamento, né? Nem o não adiamento, nem o cancelamento, nem nada, nenhuma programação, reprogramação do curso, né? E a matéria, o cara faz uma propaganda em cima disso para dizer que o pré dele é bom porque eles estão tendo aula. E aí o cara é absurdamente infeliz porque ele esquece que 70% ou mais da sociedade hoje não tem esse privilégio, né? A gente tem que considerar que isso é um privilégio, né? E a gente descartar a possibilidade de adiar ou de aquilo que eu sugeri, né, que no meu ver seria o melhor, seria uma segunda aplicação, né? Uma tentativa de uma segunda aplicação, uma segunda prova, vamos botar dessa forma, que até comentei que isso era um projeto original do Enem há mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos, não vou ser preciso nas datas porque eu não vou lembrar todas. Mas eu queria saber de vocês, cara, para a gente começar a partir daqui e a gente seguir para a nossa aula. O que vocês acham disso tudo? O que vocês estão esperando disso tudo aí? Sei, eu me inscrevi. Eu escrevi também, só que por algum motivo a inscrição não está confirmando. E pelo que entendi, não foi só comigo. Eu consegui me inscrever direitinho. Também. Galera, Tá chegando o boleto. não chega o boleto? Não faz o boleto? Não. Entendi. Assim,
O que eu posso, eu, como professor, falar para vocês é: eu não vejo vantagem em desanimar. Pelo contrário. E aí a gente volta naquele ponto da semana passada. Se adiarem, vocês não perdem nada. Ok? Por que vocês não perdem nada? Vocês ganham mais intervalo de tempo para estudo, porque as vagas serão as mesmas. Se fizerem aquela que seria, na minha opinião, a ideia um pouquinho mais sensata, que é criar 2 provas, né? Faz uma agora e faz uma em março, abril, maio, não sei. Cria uma segunda prova, que acho que é o mesmo trabalho de adiar, criar uma segunda prova. No meu ver, é o mesmo trabalho. A nível de quem está produzindo, é tudo igual, para mim. Tá? Como professor, quando eu tenho que produzir uma prova e uma segunda chamada, ou cancelar tudo e fazer uma recuperação, para mim é tudo igual. Eu tenho que criar a prova, né? Eu tenho todo aquele trabalho de produzir, de fazer a questão, de corrigir a questão, de enviar a prova. Né? Todo o processo, ele é o mesmo. Talvez um pouco mais caro, 2 aplicações. Tudo bem, mas a gente está vivendo um momento distinto. Por vocês estudarem e não pararem os estudos, ainda assim, vocês vão ganhar sempre, né? Porque quem não está tendo, está totalmente parado, né? Tem gente que está totalmente parada. A pessoa, de repente, está estudando por conta própria, né? Com auxílio de videoaula não direcionada, igual as nossas. Vocês vão ganhar. Então, eu fiquei muito preocupado, sabe? Eu só cito vocês quando eu converso com alguém com relação ao que está acontecendo. Na minha mente, só vem o 3º ano, tá? Eu só consigo pensar em vocês 24 horas por dia quanto eu penso a nível de pandemia. Eu vou dizer para vocês que eu não estou preocupado com contaminação. Pelo contrário, vocês não sabem, mas minha esposa já esteve internada, ficou 3 dias internada, eu fiquei sozinho com as crianças em casa. E está tudo bem. Ela deu positivo para a Covid, mas está tudo tranquilo. Então, assim, não estou preocupado. Até porque minha outra profissão não me deixa me preocupar com essas coisas. Claro que pode acontecer, pode. Posso morrer? Posso. Alguém da minha família? Pode, mas isso não é algo que me preocupe. Assim, tragicamente falando, eu já trabalho com tragédia, então isso não mexe muito comigo. Agora eu fico preocupado com vocês, assim, de como vocês estão digerindo isso, sabe? Isso me preocupa muito, de como vocês estão conseguindo mentalmente equilibrar isso. Tipo, não, no meu ver, vocês teriam que tentar, não estou dizendo que vocês vão conseguir, vocês teriam que tentar manter o nível de estudo de vocês. É difícil, tá? É muito difícil, porque tá dentro de casa, tem rotinas de casa que a gente não consegue mudar. Mas se vocês conseguirem manter o ritmo, não vai fazer diferença, e eu acho que tem muita gente se pegando nesse ponto. Para mim, não vai fazer diferença se a prova for adiada, se a prova for cancelada e mudar a data, se a prova for colocada para 2 provas, se 3 provas, se o que inventarem, se vocês conseguirem manter a cabeça no lugar e o ritmo de estudo, eu particularmente não vejo diferença. Eu acho que vocês vão se sair bem de qualquer maneira. Então, minha preocupação são vocês por isso. Eu não estou aí junto com vocês para saber como é que vocês estão realmente, né? No pessoal, como é que vocês estão, no interior de vocês. É complicado, tem sempre aquela preocupaçãozinha, né? Mas a gente está lidando. Léo. Oi? Você está nesse sentido? Normal. Normal. Normal é muito Eu acho que, subjetivo. assim, para quem já tinha uma rotina de estudos antes e que não parou, está sendo mais tranquilo. Mas para quem não está acostumado com isso, tá complicado. Então, é isso que me preocupa. Porque eu sei que alguns de vocês, a turma de vocês, praticamente todo mundo, pelo menos demonstrava isso para mim no começo, né? Fora a Ana e a Maria Luísa, que eu já conhecia, né? Os outros que eu passei a ter contato mais direto, demonstraram que a maioria de vocês já tinha isso. Claro, cada um dentro do seu ritmo, mas que todos tinham uma certa rotina já para atingir o 3º ano com a rotina de estudo. Mas o meu ponto crucial é se vocês estão mentalmente bem para isso. Vocês têm, pelo menos eu gostaria de passar essa informação para vocês, que indiferente da decisão do governo, que a gente não tem como mexer na decisão, porque não somos nós, indiferente de partido ou não partido, de quem está comandando ou quem não está comandando, vocês vão ser beneficiados no sentido de que se vocês continuam tendo a rotina de estudo, como a Ana falou, e isso para mim é o mais importante,
vocês só estão ganhando tempo. Ah, Igor, mas poxa, eu queria entrar para a faculdade já no meio do ano, já no começo, já está cursando em março. Gente, é uma coisa atípica, isso nunca aconteceu, pelo menos não na nossa geração, né? Nós tivemos isso acontecendo em gerações passadas, mas não na nossa, tão recente. Eu, historicamente falando, que eu me lembro é espanhola. Depois você vai ter a bubônica lá, no século XVI ou XVII. Então, assim, no nosso século, aí, um século de história, né? Você não teve nada parecido. Eu acho que vocês tinham que se apegar nesse ponto aí que a Ana falou. É tentar manter a cabeça bem, porque tem rotina. E o que precisarem de mim nesse sentido, e eu estou falando isso no começo porque eu juro, eu não paro de pensar na turma de vocês nesse sentido. O que vocês precisarem, gente, pode falar comigo, tá? Eu tenho quase, se eu não tenho todos vocês no meu Instagram, eu tenho quase todos. Podem me chamar lá no privado se tiver alguma necessidade, quiserem conversar um pouco, fiquem à vontade. Não fique esperando só esse momento nosso, porque na sala é mais fácil, né? No momento físico a gente acaba sempre tendo uma ligação mais fácil. Aqui não tem tanto. Mas se precisarem, pode se sentir à vontade, tá? Eu queria começar falando isso com vocês, porque eu quero ver vocês se inscrevendo e o que vier, a gente vai encarar junto. O que vier pela frente, a gente vai desenrolar. Não tem nada aí que a gente não consiga fazer, tá? Tá bom, obrigada. Bom saber. Sintam-se bem à vontade, tá? Bem à vontade mesmo. Se precisarem do meu número, quiserem ligar, quiserem mandar mensagem no privado, pode pedir sem o menor problema. Não tenho problemas com a Olá. Olá. Como que a senhora está? Bem. Bem, que bom. Tô com muito sono, porque eu comi muito. Duas, Maeva. Olha, nada de diferente do que eu tinha nas terças-feiras chegando no Domino's. Concordam comigo? Exato. Não é, Léo? É aquela chegada que todo mundo ainda está chegando, fazendo a primeira digestão, né? Aquela coisa ainda... e depois a coisa andava. Eu botava a Maeva em pé no quadro e a coisa andava. Então, vamos lá. Era a maneira que a Maeva tinha de acabar com o sono dela. Então, vamos fingir que estamos nesse ponto. Exatamente. Não é, Maeva? Que maravilha. Olha só, galera, a gente começou na semana passada e não deu tempo, a gente foi falando aqui, o vídeo acabou. Só para deixar claro, 3h15 o vídeo para, porque eu não consigo prorrogar aqui, tá? Só para deixar isso ciente. E outra coisa, não sei se já avisaram para vocês, os vídeos agora são todos gravados, ok? Eles estão pedindo que vocês, quando possível, fiquem à vontade, para mim isso não faz a menor diferença, apareçam. Mas quando possível, se quiserem. Eu escutando vocês, sabendo que vocês estão do outro lado, para mim tá ok, eu já estou feliz da vida, tá? E se quiserem falar também, se não quiser, vida que segue. A gente começou a falar dos corpos redondos e eu comecei, principalmente, parei um pouco falando sobre as figuras de revolução, né? As figuras de revolução que são aquelas figuras que quando a gente dá voltas nela, quando a gente faz a figura girar, ela surge à nossa frente, né? Então, sólidos de revolução vão ser aquelas figuras que surgem, né? Que aparecem quando ocorrer um movimento. Esse movimento ele pode ser com a figura, né? Parada na vertical, na horizontal ou qualquer posição. O que a gente precisa tentar imaginar, que foi o que eu fiz com vocês na semana passada, né, na quinta, e vou começar dali, é que a gente tem que tentar botar na nossa cabeça, deixa eu pegar aqui de novo um pedacinho de papel, para a gente começar dali, daquele pontinho, o que a gente tem que tentar botar na nossa cabeça é que eu tenho que fazer um eixo qualquer aparecer. Não importa se esse meu eixo está na vertical ou ele está na horizontal. Isso não faz diferença para mim. O que me interessa é que eu fiz isso daqui aparecer. Ó, esse é o eixo. Então, fixei nesse eixo. Girei. Isso aqui é altura. Isso aqui é raio. Troquei a posição da figura, mas não troquei a posição do eixo. Girei de novo. Isso é altura. Isso é raio. Ok? Posso girar, posso colocar o eixo em qualquer posição. O mais normal é a gente trabalhar com o eixo nessa posição, na vertical ou na horizontal, porque a gente acaba atrelando sempre o pensamento ao plano cartesiano. Então, é muito comum você fazer a figura girar imaginando o plano cartesiano. Já vi alguns casos, e eu vou falar aqui para vocês, ele colocar a figura nesse jeitinho assim, ó, como se eu prendesse minha folha inteira e girasse. Então, isso é raio,
Ok? Todo mundo consegue entender que isso daqui seria um raio? Quando eu girar, isso daqui vai ficar dando voltas aqui em torno da caneta, assim, ó. Ó, consegue visualizar essa cena? Sim. Mostra de sim. novo o raio. Repete, Léo. O raio seria o quê? Seria esse tamanho da folha, né? Que como eu corri a folha inteira para cá, o raio passa a ser a folha inteira, tá vendo? Então, o único detalhe que você vai ter que prestar atenção é isso. Se o raio está sendo assim, ou se ele está sendo assim, né? Mas a figura vai aparecer muito claramente para a gente quando a gente está falando de revolução, tá? Então, pode estar desse jeito, pode estar desse jeito, ou eu posso colocar a figura assim, tá bom? Então, a diferença seria mais ou menos essa. Ele pode também, deixa eu tentar fazer outra dobradura aqui, ver se eu consigo. Espero que sim. Minha arte de fazer origami não é muito boa, eu não tenho esse talento, tá? Mas eu vou tentar. Seria isso daqui, ó. Aí, Léo, acho que vai ficar claro aí o que eu quero mostrar. Se eu coloco esse triângulo de cabeça para baixo e giro rapidamente, esse ponto aqui, onde é a base do triângulo, vai ser onde vai aparecer a circunferência do cone, ok? Onde vai aparecer o raio, né? Porque a pontinha dele está aqui. Entendeu a ideia? Ó, se eu girar bem rápido, isso aqui vai acabar se tornando a ideia é que isso aqui em algum momento pareça um cone, chamado cone de revolução. Se eu virar ela dessa posição, acontece a mesma coisa, a base continua sendo base, e eu tenho, de qualquer forma, um cone de revolução. Todo mundo consegue viajar nessa ideia? Sim. Uhum. Tranquilo? Todo mundo conseguiria imaginar, então, um cone a partir disso daqui girando? Sim. Sim. Ótimo. Então, olha só, o que tem de diferente em figura de revolução é isso. É que a gente consiga imaginar, né? A gente conseguir fazer a cabeça da gente imaginar aquilo que está querendo aparecer para a gente. Então, pode ser um cone nessa posição, pode ser nessa. Aí não tem mais regra, né? A virada aqui, ela pode acontecer em qualquer posição, desde que eu fixe um eixo, por isso que eu estou botando a caneta, porque fica bem claro o que eu estou querendo dizer que é eixo, é prender a posição dessa figura de alguma forma e girar em torno desse eixo, tá? Não tem aparecido mais tanta figura assim de revolução, mas como eu acho que é válido por conta da UERJ e a apostila de vocês traz, eu achei por bem a gente falar sobre isso. E disse o seguinte, o que aconteceria? Eu estou fugindo agora um pouco da apostila, tá, galera? Eu vou abrir aqui uma página, estou fugindo da apostila. Isso aqui é... Peraí, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Isso aqui é Fantástico Mundo, ok? São questões que eu já vi acontecer. Então, eu vou pegar uma questão que eu já vi acontecer e vou imaginar com vocês a cena, e daí a gente começa a nossa aula propriamente dito, e eu volto para a apostila, a gente faz coisas de lá. Mas eu quero pegar algo da minha cabeça, que eu joguei no ar para vocês na quinta-feira, eu não esqueci, e falei assim, o que aconteceria, né, com o volume de uma figura se eu pegasse, né, essa folha, que ela tem uma medida qualquer aqui, criasse o eixo dela aqui, e girasse nessa posição, qual seria a comparação de volume se eu fizesse ela ao contrário e girasse também? Se isso mexeria ou não na estrutura do volume produzido, né? Porque o que vai aparecer se eu girar essa folha? Se eu parar um eixo aqui e girar, que figura que surge para mim? Que figura tridimensional vai surgir? Cilindro? Cilindro. Se eu girar ela nessa posição, Léo, o que aparece? Ó, se eu prendo ela aqui e giro, o que surge? De qualquer maneira. Não é um cilindro. Então, o que está mudando aqui? A base dessa figura. Concordam comigo? Que o que muda é base e altura? Concordam? Sim. Ó, retângulo, base e altura. Mudei. O que transformou? Retângulo, mudei a base, mudei a altura. Pela teoria da geometria plana, a área mudou ou não mudou? A área dessa figura é igual à área dessa? Sim. Sim?
Sim? Todo mundo concorda com eles? Clíndia? Sim. Com certeza. Tudo bem. Todo mundo teria essa propriedade, certo? Estão todos corretos. Perfeito. Vamos agora para a gente viajar um pouco no fantástico mundo aqui, tá? Então, eu vou tentar imaginar com vocês agora. Deixa eu colocar vocês aqui de lado, tá? Vocês estão aparecendo para mim de ladinho, aqui do meu lado. Vocês estão do meu lado esquerdo. Se por acaso alguém pedir para começar a participar aqui, vai poder participar, não tem problema nenhum. Vamos lá. O que eu estou sugerindo para vocês? Estou sugerindo que eu peguei um cilindro. Opa, aqui tem cilindro, olha que legal, esse programinha é muito bom por isso. Ó, tem um cilindro aqui. Eu peguei esse cilindro, vou botar ele de lado só para a gente imaginar o que eu estou falando. É um cilindro, tá aqui. Em algum momento, eu peguei... Peraí, deixa eu fazer melhor. Porque aqui tem formas e aí a figura vai ficar bonitinha. Léo, diga para mim. Peguei esse retângulo, ok? Ó, para ficar a mesma figura. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Não consegui. Eu ia fazer outra coisa que não foi. Eu vou pegar a mesma figura. Tá aqui. Só que agora eu vou fazer ele assim. Vamos supor, eu não vou conseguir fazer preciso, mas vamos supor que os dois são idênticos, ok? Tudo bem? Em um momento, eu vou pegar esse daqui, esse cara, e vou girar através desse eixo aqui, ó. Ó, imagina que esse aqui é o eixo, tá bom? Tá no meio? Bem no meio. Tá. Vou fazer bem no meio. Supõe que tá no meio, tá perfeito. Tá? Não vou ficar perdendo muito tempo. Dá para colocar precisão aqui, daria para usar outro aplicativo, mas esse aqui é melhor, que vai rapidinho. Isso aqui a gente pode rabiscar bem. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Imaginei a mesma cena. Então, ora eu coloquei a figura na horizontal, prendi o eixo e vou girar. Ora eu coloquei a figura na vertical, peguei o eixo central dela e vou girar. Todas as duas figuras vão produzir para mim isso daqui, que é um cilindro. Na teoria que eu comecei a falar com vocês, né, pelo teorema de Cavalieri, não estou preocupado com o nome, eu quero que vocês se preocupem com a ideia. Todo volume se dá por área da base vezes altura, correto? Ó, tá aqui a área da base vezes altura. Opa, ficou legal. Se a figura sofre deformação, que é o caso do próximo, que é um cone, eu divido por 3. O cilindro não se altera, ele não sofre deformação nenhuma. É uma figura sólida pronta. Eu não preciso dividir, é só calcular. Área da base vezes altura. A diferença do cilindro para as outras figuras que a gente estava falando anteriormente é que aqui eu tenho uma circunferência, né? Aqui eu tenho a circunferência. Vocês lembram como é que calcula a área de uma circunferência? Pi ao quadrado. Então, vamos anotar aqui, ó. Pi. Já tem um palpite. Palpitei aí, por favor. Ao quadrado, enquanto eu anoto, pode palpitear. O de cima tem a área maior, porque o R é ao quadrado e a altura não. Então tem raio maior. Então, esse palpite, Léo, é que eu quis jogar na mente de vocês. É muito normal, principalmente quando você faz uma questão sem ter a ideia, sem o fantástico mundinho de cada um estar funcionando, a gente acabar chutando que os volumes são iguais, pois as figuras são iguais, pois a rotação, né? A gente acaba tentando associar, ou seja, levar a informação da plana para o espaço e querer manter, mas não vai acontecer exatamente por esse ponto que você citou. Vamos supor, meninos e meninas, vamos supor que eu chame essa medida de altura, falem um valor qualquer, chutem um valor qualquer. 2. 2, altura 2. Consequentemente, ela aqui é meu diâmetro, ó. Tudo bem, Clíndia? Então, ela vai ser 2 na parte inteira
porém aqui eu preciso dizer que o raio aqui é só 1, não é isso? O diâmetro é 2, mas raio aqui é apenas 1, porque aqui está no meio, ó, tem que dividir. Porém, como que a gente vai chamar isso aqui de quanto? A largura a gente vai chamar de quanto? 4. Então, a gente está dizendo que aqui, daqui para cá, ó, vale 4, mas no nosso caso vai ser 2, porque a mesma história lá de baixo. Ele foi dividido. Porém, aqui, como altura, ele corresponde 100% ao 4. Meninas, vocês não estão falando tanto, mas vocês estão entendendo que eu peguei o mesmo papel, coloquei ora ele nessa posição e prendi um eixo, coloquei ele ora nessa posição e prendi um eixo, e agora eu vou girar e dizer que virou um cilindro de revolução. Claro, ora um cilindro mais comprido, mais alto, ora um cilindro mais baixinho, mais atarracado, né? Mais gordinho. Então, estão conseguindo viajar na maionese? Entender isso? Claro. Todo mundo? Ó, esse daqui vai ficar mais atarracado, tá? Esse aqui ele fica assim, mais atarracadinho. Esse daqui, ele fica um cilindro mais assim, ó. Ok? É essa a ideia, esse o conceito que eu quero jogar dentro da cabeça de vocês, ó. Tá aí, ó. O conceito é esse que eu quero jogar na cabeça de vocês. Esse daqui, quando girar, vai ficar algo parecido com isso. Esse daqui, quando girar, vai ficar algo parecido com isso. Vamos supor, e é essa suposição que eu deixei para vocês na quinta-feira, né? Pedi que vocês só imaginassem as cenas, se pudessem calcular alguma coisa. Se os volumes seriam iguais, se o volume aumentaria ou diminuiria, o que aconteceria, né, com o volume? Então, vamos lá. Usando a teoria que o Léo começou, vai lá, Léo, ajuda aí. Você desapareceu aqui da minha tela, mas ajuda aí. Volume. Esse daqui. Meu raio aqui vale 2, não é isso? Então, 2 ao quadrado vezes π, né? Π. Você botou o cubo. Botei 3 ali? Vamos botar um 2 aqui, a gente corrige. Vamos apagar, porque tá feio. Opa, apaguei. Vamos lá, botar um 2zinho lá. 2 vezes altura também 2. Nesse primeiro aqui. Vou concluir que o volume desse cara é 8 π. Não é isso? 8 π. Tá. E esse camarada aqui, ele vai acontecer o quê? Eu vou ter volume igual. Aí eu vou ter, ó, meu raio agora também ao quadrado. Π vezes... Opa, a altura... Meu mouse prendeu aqui. Deixa eu apagar esse treco feio que saiu aqui. Pronto. Vezes altura, que é 4. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. Ó, 4 π. Reparem que, se a gente fosse só imaginar, todos vocês chutariam que, ao deitar a folha, o volume dobraria? Alguém conseguiria só imaginar isso, já de cara aí, pensei, já sei que dobra? Posso falar? Eu posso falar do jeito que eu pensei? Lógico, deve falar. Sem falar com números nem fórmulas, não. Mas é isso que eu quero, Por Maria. exemplo, eu pensei assim, quando você tem uma fórmula cilíndrica ou qualquer forma e você coloca água nele estando em pé, eu visualmente consigo ver que tem pouca água, mas agora se você pegasse uma forma um pouco mais larga e mais baixa, daria a entender que daria para colocar mais, até porque, por exemplo, mesmo se fosse uma forma maleável, quando você coloca algum líquido, alguma substância, ela tende a se esparramar, sabe? Então, é a pressão da substância dentro dela que faria ela aumentar. Então, eu teria pensado assim, uma forma deitada, mais esparramada, daria para colocar mais conteúdo dentro do que uma forma alta. Perfeito, porque a sua mente associou, ela ligou a ideia dessa cena toda que você me descreveu, a sua cabeça ligou a isso daqui, que é o mais importante nos corpos redondos, que se chama raio. Raio, né? A gente quer dizer que o Covid, por exemplo, ele é hoje um vírus que o seu raio de expansão é mundial. Ele pegou a Terra inteira. Ele conseguiu, de tal maneira, se expandir de uma
forma a nível de raio, de área, né, muito mais rápido. Essa sua ideia ela está perfeita. O que eu propus, né, mas foi a ideia da aula de quinta, por isso que eu deixei e comecei por aqui, é que eu queria que vocês tivessem uma associação que às vezes vocês precisam calcular. E essa questão, ela caiu, se eu não me engano, numa prova da UERJ. Eu tenho quase certeza, há um tempo atrás. Eu só não vou lembrar se foi o UERJ discursiva, né? Se foi a segunda fase, onde vocês tinham que realmente provar, ou se foi objetivo ainda. Mas a questão, Maia, aí estaria o meu pontinho aí, minha contribuição para o seu pensamento. minha vírgula para contribuir um pouquinho para o seu pensamento que está correto. É que se você conseguiria provar isso matematicamente, né? Supondo que isso foi uma segunda fase da UERJ, né? Eu teria que provar isso. Aí a gente vai ver como é que funciona. Seria esse cálculo aqui, né? Eu poderia ter essa prova do jeito que eu escrevi aí para vocês. Só isso. Provei. Então, a única coisa que você seria obrigada é usar as informações que o Léo e o Klinger me deram e não mudar. Se aqui é 2, aqui é 2. Se aqui é 4, aqui é 4. Você repara que eu prendi as informações, né? Eu não posso variar essas informações. Ok? Show. Show? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Entenderam qual foi a proposta? Sim. Show? Beleza, galera. Eu acho que para mim, uma aula de cilindro, ela se resume a isso. Se eu entendo isso, eu sei o que é cilindro, eu sei o que é cilindro de revolução, eu sei o que é altura, eu sei o que é raio, eu sei movimento, eu sei qualquer parada. Se eu entendo isso daqui, eu consigo desenrolar qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer outra questão que apareça aí para mim, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui agora a apresentação. Eu vou lá para a apostilinha de vocês. Vamos para lá. De lá a gente segue trazendo informações. Tem mais alguém para chegar, gente? Não, né? Tem? Não. Não. Igor, Oi, a pode Malu falar. pediu para avisar que estava passando mal, por isso que ela saiu. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Vamos para a apostila. A gente começou a falar cilindro com hemisfera. A gente parou aqui, não foi, gente? Chegamos a falar um pouquinho disso daqui, né? Falamos da revolução. Esse comecinho aqui não tem muita informação, não. Opa, ele já está em cilindro em cone? Vários exercícios antes. Mas aquilo ali é muito introdutório, tá vendo? Ó, isso daqui é revolução. Deixa eu só dar um play. A internet de vocês aí tá boa? Ou tá mais ou menos? Tá boa. Tá boa? Então eu vou botar já do meio para lá. Ó. Olha o que é o cilindro de revolução. Tá vendo? Em alta velocidade, a gente consegue visualizar o cilindro que ele cita. Ó. Olha lá. Eu prendo, giro e o que aparece para mim é um cilindro. Quando eu giro um triângulo, o que surge é o cone. Ó. Uhum. Nesse caso, ele prendeu o triângulo, o cateto aqui, né? E girou só pelo cateto. Mas você pode pegar um equilátero também, ou um isósceles, e colocar no meio e fazer disso a revolução. Então, revolução nada mais é do que isso daí, tá? Deixa eu seguir daqui. É interessante a gente ver e imaginar, porque quando cai, fica meio assim, pô, da onde surgiu essa figura, né? Da onde que ela vem que eu não consigo imaginar a cena? É daqui. A revolução é isso. Deixa eu só continuar aqui, ver o que a apostila traz. Aqui é só exercício. Não, aqui tem conteúdo também. Ele já está em cone, eu acho. Oi? É muito rápido, é muito resumido a apostila. Não, mas aí por isso que eu prefiro fazer a minha explicação, a gente faz só exercício. Ó, de novo, tudo que eu já falei com vocês, a explicação aqui é suave. A gente fez essa, lembra? Nós fizemos essa daqui. Acho que o Klinger não estava, né? Não. Fizemos essa, tá? Respondemos. E a gente seguiu daqui, o que ele pede aqui? O corte do cone, que a gente também respondeu. Essa daqui é o sonho de consumo de vocês, que cai na prova de vocês, né? A figura a seguir mostra um modelo de sombrinha muito usado nos países orientais. Esta figura é a representação de uma superfície de revolução chamada... Ah, não.
Mentira. Me Se fosse responde. assim, eu virava professora de Fala que é a letra matemática. E. Fala que é a E, por favor. Se eu tiver errado, eu vou ficar muito triste. Você não tem como estar errado, meu amigo. É. Você não tem condições Cara, de estar errado, tá? nossa, meu sonho. Então, Uma mas, prova de Clíndia, olha matemática. só, não é, às vezes, para a turma de terceiro e pré, eu não fico tão preocupado em falar essas coisas. Eu me preocupo muito em primeiro ano, porque eles estão muito assustados ainda com o Enem, principalmente a galera treineira que vai fazendo as provas. A Ana, ano passado, que fez como treineira, eu sei que vocês fizeram e tal. Cara, tem questão sim do Enem assim, desse jeito. Né? Ninguém Eu lembro zera que eu fiz Enem. um simulado pediu para identificar qual que era o formato dos halteres de cebolinha que ele estava levantando, e era 2 esferas. Aí estava mandando colocar. Cara, é fato, ele faz isso e tem gente errando, mas assim, dificilmente alguém zera Enem, né? Hoje, por exemplo, a Ana, que eu sei que é medicina, eu já falei isso com ela precisa de uma nota A Ana quer alta. direito, ela Vai, mudou. Ué. Mudei. Mulher das leis, já posso assassinar alguém. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho, porque vai que ela não vai pro criminal, né? Melhor esperar um pouquinho. Né? Botar a pessoa guardada aqui no livro negro, né? Aí ela vai pro direito de família, te ferra. Aí, não, que a minha mulher quer separar e quer pensão. Não, porque elas se defendem, Clínia. Elas são... Não. Impossível isso. Não vá para a família. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Vamos lá, o que ele está falando aqui? Nem sei. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos envolvendo 3 tipos de bebedouro de formas e tamanhos diferentes. Bebedouro 1, 2 tem formas de tronco de cone circular reto de altura igual a 60 e diâmetro da base superior a 120 e 60. Respectivamente, o bebedouro 3 é um cilindro com 30 e 100. Está aqui. E foi. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Se ele estiver falando ainda já de tronco, eu vou pular, tá? Mas acho que não está, não. Porque tronco cônico vai ser a mesma coisa que a gente pensar no tronco de pirâmide. Então tem que ter um pensamentinho mais... Ele é meio modelado. Não é normal o Enem trazer, mas é modelado. Mas vamos lá. Considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das formas a seguir representa uma planificação do bebedouro 3? Tá aí, Clíndia. Outra questão linda, ó. Linda. Ele quer essa planificação. O que é a planificação, né? É desfazer a imagem, né? Ela está assim, não é isso? Ela está desse jeito. Eu vou fazer isso e vou deitar o fundo e esses 2 pontos aqui dela. Isso. Qual seria a planificação dela? Vamos lá, vamos ver o que planificou e o que deu. Não sei, Clíndia, o que você chuta? Fala para mim o que vocês chutariam aí. Vamos lá, ó. Tem uma Pode colocar que é de isso. novo, rapidinho. Posso. Né? D, C, B, A. E aí, o que você chuta? Eu acho que é E, né? Não tem como ser outra coisa, tem? Não tem eu como, acho que não é, não. Calma aí, deixa eu ver. Mas calma aí, se você... Ah, não, tá. Eu tava confundindo com aquela do cone, que depois a parte quadradinha ia ficar meio redondinha. Ficar curvo, né? Não é o caso. Não é o caso. Só no caso do cone. Isso, só no caso do cone. Isso aí, Maria. Eu acertei. Vamos lá. Organizando o conhecimento. Não sei o que vai falar aqui, mas vai falar muita coisa. Então, eu vou pulando as organizações de conhecimento. Isso daqui é legal. Já estudaram isso aqui na história... Normalmente isso aqui é 6º ano que dá, 7º ano, quando você estuda o Egito, e ninguém dá muita ideia. Mas quando o professor de física volta a falar disso com vocês, eu não sei quem deu aula de física para vocês no 2º ano, normalmente polia no 2º ano, não é? Polia? É primeiro. Primeiro? Aqui no Dominus dá no primeiro. Aqui, ó. Primeiros sistemas de polia que inventaram no mundo, foi no Egito. Maneiraço. Polia e alavanca. Eu fiz um sistema de polícia pro portão aqui de casa. Só que tudo no papel só. Depois eu desisti e joguei fora. Joguei fora o sistema de polícia. Olha. Sério? Ele vai falar que cone... a gente vai de novo falar de cones que podem ser, ó, tá aqui, retos e oblíquos.
De novo, a gente não costuma trabalhar os oblíquos. Se por um acaso acontecer de trabalhar os oblíquos, o que a gente vai fazer? Aparecer, diz para mim, Ana, o que eu faço aparecer de qualquer maneira? Acho que é um triângulo, Tá aqui hein? o triângulo, ó. Tá aqui o triângulo. É só fazer aparecer se necessário for. Tá aqui ele aqui, ó. Então, se necessário for, a gente faz surgir triângulo. Mas o oblíquo, galera... A gente faz surgir um triângulo reto. Exato, Triângulo. do lado de fora. Tá vendo, Clíndia? Traço uma reta aqui, que é a altura, e gero aqui uma apótemazinha aqui, um pedacinho aqui de cateto. Isso aqui vale hipotenusa. Né? Entendi. Que é aquela questão clássica que é o UERJ traz da Torre de Pisa. Só que ela trabalha trigonometria e não trabalha geometria espacial ali. Então, nem preciso falar de cilindro oblíquo, porque ele não fala. Ele só mostra que ela existe. Nós fizemos ano passado, não sei se a Ana vai lembrar. Ele mostra a inclinação, mas ali é para trabalhar trigonometria e não trabalha geometria espacial. Os oblíquos, as figuras oblíquas são muito pouquíssimo cobradas em vestibular. Então, você tem noção que aquela questão que você acabou de mostrar pra gente, que era a letra E, ela tá no revisional como uma questão do Enem? Porque não tá ou tá? Tá no revisional. É porque é questão do Enem. Ali a questão tá escrita, é Enem. Nossa. É. Galera, eu vou parar aqui porque eu tenho alguns segundos para olhar para vocês e acabar, porque o meu tá contando aqui, vai parar. Eu só tenho direito ao Zoom sem pagar por 40 minutos, não 45. Então ele vai parar já já. Então antes que pare, igual da outra vez que do nada vocês pararam de me ver, eu vou parar aqui falando um minutinho, isso daqui é o tempo, e vou olhar para vocês de novo para dar um beijo em vocês. Ó, área da base. É só você calcular a área de um círculo, só que você dobra, porque tem base.